Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso encontro. Hoje daremos sequência ao nosso conteúdo de microeconomia. Então, na última aula, eu tinha falado para vocês sobre o objeto da microeconomia, que seria esse objeto que está envolvido ali na produção, no consumo, nos mercados. Que a microeconomia também é conhecida como teoria dos preços e que a microeconomia utiliza modelos econômicos para analisar produção, consumo e os mercados. Então, dando sequência aqui, o que seriam esses modelos microeconômicos? São simplificações da realidade, são formas que permitem a generalização de comportamentos de agentes econômicos, ok? Então, eles possibilitam a interpretação de dados e a formulação de hipóteses para que se generalize um comportamento. Seria um comportamento de um agente, e se a gente somar o comportamento desses vários agentes, a gente tem um comportamento social compartilhado por esses agentes. Então, são também representações de relações entre variáveis microeconômicas. Entre essas variáveis, nós temos o orçamento dos consumidores, a satisfação dos consumidores, os bens e serviços que são vendidos nos mercados, os fatores de produção que são utilizados pelas firmas na sua produção, a quantidade que é produzido, nós temos também a produtividade desses fatores de produção, e os custos marginais e custos totais que são relativos à quantidade de fatores de produção que são utilizados, né, numa determinada atividade produtiva. Na microeconomia, os modelos são elaborados através de relações matemáticas, de equações matemáticas, num plano cartesiano, ou seja, são modelos bidimensionais. Então, a gente vai ver aqui no próximo slide que a gente está falando de um plano cartesiano com duas variáveis. Então, a gente tem ali uma reta numérica dos positivos aos negativos no eixo x e dos negativos aos positivos no eixo y. Isso significa que esse plano cartesiano ele está dividido em quatro quadrantes. Esse primeiro aqui em que x e y são positivos, esse aqui em que y e x, o y é positivo, mas o x é negativo, esse aqui em que os dois são negativos, né, a gente está vendo aqui menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, nós temos esse último eixo aqui, em que x é positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais y é negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Qual quadrante nós iremos utilizar? Então, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Como nós estamos falando de quantidades reais de mercadorias, de fatores de produção, de bens que são consumidos pelos nossos agentes econômicos, nós estamos falando do primeiro quadrante, em que ambos, x e y, são variáveis positivas, tá? Ou seja, a partir do zero, nesse encontro aqui no plano cartesiano, a gente vai ter a relação entre x e y. Então, os outros quadrantes a gente vai esquecer, né, nossas análises. Então, nós temos aqui o exemplo, né? Uma reta no plano cartesiano é formada por uma junção de pontos. Então, aqui a gente tem o ponto 5 no eixo x e y, né, e 5 no eixo y. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, né, aquele quadrante positivo para as duas variáveis. Nós temos aqui que essa reta vai passar também, como é 5 e 5, a gente pode deduzir, ela vai passar pelo 4, 4, pelo 3, 3, pelo 2, 2, pelo 1, 1, e ela vai se encontrar aqui, ó, no 0 para um, 0 para outro também. Então, vai ter um encontro aqui na origem. Beleza? Dando sequência, então, a gente vai trabalhar com quais são os fundamentos da microeconomia.
Eu já havia falado que a teoria microeconômica ela é dividida em três principais elementos. O primeiro elemento seria a teoria do consumidor. Para estudar a teoria do consumidor, a gente tem a teoria da utilidade, que é a teoria da satisfação, e a teoria da demanda, que é uma teoria já da compra, da procura. A teoria da firma, que é a teoria da produção, e a teoria dos custos. Quanto custam os fatores de produção? O custo total, o custo médio, o custo marginal, por exemplo. E por último, nós temos a teoria dos mercados, que é uma teoria da concorrência. Nós temos a concorrência entre empresas, concorrência entre consumidores também, né? Nós temos mercados que têm muitos consumidores e mercados que têm pouquíssimos ou que têm só um consumidor. Assim como nós temos mercados com várias empresas disputando consumidores e mercados em que nós temos uma empresa só que detém um monopólio no mercado. Qual que é o nosso método de análise? Um método de análise na microeconomia, ele se chama individualismo metodológico. Ou seja, a gente pega um indivíduo, um agente econômico, estuda o comportamento desse agente econômico, individual por isso, e a gente generaliza esse comportamento para ter como que é o comportamento geral dos indivíduos, né? A gente faz uma abstração. Então, se a gente soma o comportamento individual dos indivíduos, a gente tem um comportamento total numa sociedade. Então, nossos agentes econômicos individuais, consumidores e firmas, decidem de forma racional. O que significa decidir de forma racional? Significa sempre decidir de acordo com a maximização da utilização dos seus recursos, a maximização de retornos, a maximização de satisfação, ou seja, optar pela eficiência. Então, a gente tem que consumidores vão avaliar o seu consumo de acordo com aquilo que eles preferem, aquilo que traz mais satisfação para eles. Então, entre um bem ou serviço que tem um custo, entre um bem e serviço dois bens e serviços que têm o mesmo custo, qual que ele vai querer? Qual que o consumidor vai escolher? Ele vai escolher aquele que traz mais satisfação no consumo para ele. E a firma, por exemplo, trabalhando com capital e trabalho. A produtividade dos dois são diferentes. Qual que ela vai escolher? Aquele que tem a maior produtividade em relação ao seu custo, aquele que traz mais eficiência na produção. A gente diz também que as preferências dos agentes econômicos individuais são estáveis e transitivas. E a gente já vai ver por que disso. E as decisões tomadas pelos agentes econômicos individuais são também conhecidas como escolhas sob indiferença, ou seja, a escolha ou a decisão do agente econômico individual sempre vai se dar num ponto em que você já não tem mais um elemento que seja superior em satisfação em relação ao outro. É sempre num ponto em que desaparecem as possibilidades de ganhos. Sempre os ganhos são os mais altos possíveis e qualquer alteração em relação aos elementos que formam a sua escolha vão trazer um ganho menor. Então, as escolhas sempre são feitas no ponto máximo de satisfação, ou de satisfação de retorno, ou de satisfação das necessidades de consumo. Então, nós vamos começar aqui com a teoria do consumidor, que é o primeiro elemento aí da nossa microeconomia. A nossa unidade de análise ela é chamada de consumidor individual. Ele pode ser definido como uma unidade orçamentária, ou seja, um orçamento, que realiza decisões sobre a sua demanda, ou seja, sobre a sua capacidade de compra, sobre o seu desejo de comprar com base na utilidade ou na satisfação esperada, que a gente chama de utilidade,
pela aquisição de bens e serviços disponíveis, limitado pelas suas restrições da capacidade de compra. Ou seja, aqui ele vai ter uma satisfação que ele vai querer alcançar, mas essa satisfação ela vai ser sempre limitada pelo que ele pode comprar, né, pelo ganho, pelo poder de compra que ele tem. E ele vai decidir, no nosso consumidor aqui, ele vai decidir de acordo com cestas de consumo. Uma cesta de consumo é um par ordenado X e Y. Assim como a gente estava falando aqui, vai ser um ponto desse. Esse ponto aqui é 5, 5, ou seja, na teoria do consumidor, a gente estaria falando de 5 unidades de X e 5 unidades de Y. Esse ponto aqui, 5, 5, ele traz mais satisfação do que, por exemplo, um ponto 4, 4, porque a gente está falando de quantidades maiores e, como no caso é uma reta, qualquer ponto superior aqui também vai trazer mais satisfação. Qualquer ponto inferior vai trazer uma satisfação menor. Voltando aqui, então a gente tem uma cesta de consumo. Essa cesta é formada por dois produtos, no caso, bens ou serviços, cujo consumidor tem o desejo de adquirir mediante a compra, né? Ou seja, como nós estamos falando de mercados, os bens que são vendidos, bens e serviços são vendidos ali, são mercadorias. Ou seja, para você adquirir, você precisa comprá-los, né? São operações, são transações financeiras de compra e venda. Então, a gente está falando também de uma restrição orçamentária. Está falando de um limite financeiro que o consumidor pode despender para adquirir os produtos da sua cesta de consumo, né? Em resumo, nessa teoria do consumidor, querer não é poder. Você tem que combinar o querer com a sua capacidade de compra, com o seu poder aquisitivo. O primeiro elemento, então, da teoria do consumidor chama teoria da utilidade, ou teoria da satisfação. O que é a utilidade? É a satisfação obtida pelo consumo de determinado produto. E aí a gente vai ver que a utilidade ela vai ter, ou a satisfação, vai ter uma subdivisão. A gente está falando de satisfação no nível total, que é a quantidade de satisfação obtida à medida que a quantidade consumida de um produto aumenta. Então, a gente pode estar falando de, por exemplo, de um consumidor com muita sede, né, percorreu vários quilômetros sem beber água, passou muito tempo sem beber água, e à medida em que ele bebe a água, em que ele adquire, por exemplo, garrafinhas d'água, numa mercearia ali qualquer, num bar de esquina, tanto faz. Ele adquiriu a primeira garrafinha, tomou a primeira garrafinha voando ali. Então, existe ali um grau de satisfação. Aí ele vai, não está satisfeito ainda, não está saciado, ele compra mais uma e toma. A segunda garrafinha também aumenta o seu grau de satisfação, só que menos do que a primeira. Nada é igual subjetivamente para o nosso consumidor à primeira garrafinha que ele tomou. Então, a satisfação total ela tende a aumentar, mas a taxa desse aumento é menor. Então, nosso consumidor, vamos supor, ele compra uma terceira garrafinha d'água. Aí ele alcança a saciedade dele. Ou seja, a satisfação total dele aumentou, mas a quantidade de satisfação que ele teve na terceira garrafinha foi menor do que na segunda. Na segunda foi menor do que da primeira. Ou seja, a taxa de aumento da satisfação é cada vez menor. E isso a gente chama de utilidade marginal, que é a variação da satisfação ou utilidade total obtida à medida que se aumenta a quantidade consumida de um determinado produto em uma unidade. Marginal porque a gente está falando da margem. A nossa margem é o quê? É uma unidade. Então, a gente não está falando de meia garrafinha ou de 200 ml de uma garrafinha. A gente está falando de uma garrafa mesmo. Então, a gente está falando o seguinte: se a gente aumentar em uma garrafa, qual vai ser a utilidade total disso, desse consumidor? Aqui você tem um gráfico
está no livro texto também, foi tirado de lá. E esse gráfico, ele vai mostrar para a gente exatamente essa relação, né? A gente tem aqui a utilidade total e a quantidade consumida. À medida em que as quantidades consumidas aumentam, lembrando que aqui é a origem, aqui os números vão crescendo para a direita, que é a origem, os números vão crescendo para cima. Então, conforme a quantidade consumida vai aumentando, a utilidade total aumenta também. Vocês podem ver que a reta resultante dessa relação aqui, ela é ascendente, só que a taxa dela é cada vez menor. Explicando matematicamente como que funciona essa questão que a gente acabou de falar, né? Você consome alguma coisa e a satisfação ela vai aumentando, mas cada vez menos. Você vê que chega a um ponto de saciedade em que a utilidade total ela pode simplesmente se tornar insensível em relação a aumentos de quantidades consumidas. Você vê que ele vai chegar num teto aqui, né? A tendência é essa, né? Que é um nível de saciedade. O que está acontecendo aqui com o nosso consumidor? Para cada quantidade consumida maior em relação à anterior, então a gente tem a origem aqui, os números crescem para a direita, a gente tem a origem, os números crescem para cima, né, na utilidade marginal, a gente está tendo que, conforme aumentam as quantidades consumidas, você diminui a utilidade marginal. Ou seja, se a gente adicionar uma unidade ao consumo desse nosso indivíduo aqui, a utilidade, o nível de satisfação que ele obtém nessa unidade adicional é cada vez menor. Então, a gente tem essa relação aqui inversamente proporcional. Uma vai aumentando, mas aumentando cada vez menos, porque a outra, ela é descendente de forma linear. Então, essa explica o comportamento dessa. A utilidade marginal explica o comportamento da utilidade total. Dando sequência aqui, alguns tópicos da teoria do consumidor. A gente pode falar de curvas de indiferença, que são as representações gráficas e matemáticas das preferências do consumidor em relação a uma cesta de consumo de dois produtos específicos X e Y. Ou seja, a curva de indiferença vai mostrar para a gente um ponto, um determinado ponto, um conjunto de pontos que trazem uma determinada satisfação para o nosso consumidor. Então, cada ponto dessa curva de indiferença é uma cesta de consumo. É um par X e Y, que é a nossa cesta, formada por dois bens, ou serviços, no caso. Outro elemento, a reta de restrição orçamentária. Ela também é uma representação gráfica e matemática do limite possível de gastos para a aquisição de uma cesta de consumo. E o último elemento é o equilíbrio do consumidor. É o ponto que representa o encontro entre a preferência de consumo e a possibilidade de gasto. É nesse ponto aqui que a gente tem um encontro entre querer e poder, que é o ponto em que o consumidor vai maximizar a sua satisfação. Vamos olhar aqui. De acordo com esse gráfico aqui, extraído também do livro texto, a gente tem uma curva de indiferença, chamada U0. U representando utilidade, tá? Aqui nós temos dois bens, o bem batatas, medido em quilogramas, e o bem carne, medida também em quilogramas. Aqui você tem as unidades desses bens. Aqui a carne é o nosso bem X, e aqui batata é o nosso bem Y. Aqui é a origem, então aqui em carne as unidades crescem para a direita, aqui é a origem, e o bem batatas, ele vai crescendo em unidade para cima. Aqui nós temos pontos A, B e C. Cada ponto desse representa uma quantidade de batatas e carne. No ponto A, por exemplo, nós estamos falando de 8 quilos de batatas para 2 quilos de carne. 8, 2.
No ponto B, a gente está falando de 5 quilos de batatas e 3 quilos de carne. No ponto C, a gente está falando de 3 quilos de carne, de batata para 5 quilos de carne. O que acontece aqui? Qualquer ponto desse A, B e C vai trazer o mesmo nível de satisfação. Isso porque, independentemente das quantidades aqui que a gente tem na cesta, a gente tem na cesta A, por exemplo, 8 quilos de batata e 2 quilos de carne. Então, a gente teria 10 quilos de alimentos aqui. Por exemplo, na cesta B. A cesta B teria 5 quilos de batatas e 3 quilos de carne. São 8 quilos de alimentos, né? Na cesta C, a gente também teria 3 quilos de batatas e 5 quilos de carne, 8 quilos de alimento também. Então, você pode chegar a pensar que a cesta A, como ela tem mais quilos de alimentos, ela pode ser preferida em relação às outras duas. Ou que vai existir uma cesta que combine melhor isso e tal. Mas não é assim. Na curva de indiferença, todas as cestas que estão sob essa curva, no caso aqui a e a B e a C, estão na mesma curva o zero, né? Ou seja, todas essas cestas trazem o mesmo grau de satisfação para o nosso consumidor. Então, para ele é indiferente. E significa escolher sob a indiferença. Por isso que essa curva U zero é chamada de curva de indiferença. Vamos aqui na sequência. Aqui eu desenhei curvas de indiferença para dois bens, x e y. Agora a gente tem três pontos de novo. Ponto A, B e o C. Só que agora eles estão sob curvas de indiferença diferentes. O 0, o 1 e o 2. O que vai acontecer? Qual será o ponto que vai ser escolhido? Qual cesta de consumo ela é preferível para o consumidor? Isso aqui é só desejo de compra, tá, pessoal? Não estamos falando ainda de capacidade de compra, é só o desejo. O nosso consumidor aqui, hipotético, ele vai ter o desejo de consumir no ponto C, porque é a curva de utilidade que traz o nível mais alto de satisfação. No ponto B e no ponto A, nós estamos falando de curvas de indiferença que são menores. Quanto mais à direita a curva de indiferença tiver, quanto mais à direita e mais para cima também, né? Ou seja, maior o nível de satisfação esperado por essa curva de diferença. Então, a U2, ela é maior do que o 1 e o 0. Então, qualquer ponto da U2 vai ser preferível a qualquer ponto na U1 e a qualquer ponto na U2. A questão que a gente tinha falado lá atrás, de ser estável e transitiva, a escolha do nosso agente econômico é exatamente para isso. Por quê? Se eu vou comparar A, B e C, em níveis de satisfação, a gente tem que B é maior do que A e C é maior do que B. Logo, C é maior do que A também. Beleza? Isso significa transitividade. Ó, para isso funcionar, as curvas de diferença não podem se cruzar e não podem se tocar. Senão a gente não tem como decidir, por exemplo, se a curva B, a curva U1, ela fizer um X com a curva U0. Qual ponto o consumidor vai escolher, o B ou o A? Então, para não ter esse problema matemático e gráfico, e a gente poder ter decisões racionais, bem explícitas pelo nosso agente econômico, as curvas de diferença não podem se cruzar. Senão, o consumidor não consegue ter uma decisão racional, né? Então, elas têm que ser sempre um crescimento paralelo. Então, a curva aqui, o 1, tem um crescimento paralelo em relação ao zero, e a curva U2 tem um crescimento paralelo em relação ao U1. Então, elas crescem paralelamente, elas não crescem uma atravessando a outra, dentro da outra, nem nada. Então, são curvas que sempre têm a mesma proporção, sempre. Elas não mudam seu comportamento.
Ok? Outras curvas de diferença que a gente pode colocar em jogo aqui são para diferentes tipos de relação entre x e y. Aqui a gente pode ver que existe uma relação de troca entre x e y, à medida em que um está aumentando, o outro está caindo. A gente tem uma curva ali, ela tem uma determinada convexidade, certo? Então, ela tem uma, uma relação ali de troca entre y e x. Não chegam a ser substitutos, mas quanto mais a gente consome de x, menos a gente está consumindo de y. Beleza? Dando sequência aqui, a gente tem também 3 pontos agora, e nós temos também 3 curvas de diferença. Só que essa curva em L, ela representa uma relação entre x e y, que é uma relação de bens complementares. Bens complementares são aqueles bens que se associam para um determinado consumo. Por exemplo, um celular e o seu carregador. Então, para um celular, você precisa de um carregador. Então, são bens que você acaba consumindo numa mesma quantidade. Ok? Então, um ar-condicionado e o seu controle, uma TV e o seu controle, ou outros tipos de bens. Por exemplo, se você vai comprar um tênis, um sapato, você vai precisar comprar um par deles, você não vai comprar só o tênis do pé direito, você vai precisar do pé esquerdo também. Então, a gente não pode separar esses bens do seu consumo, eles têm um consumo associado. A gente pode pensar também em outros elementos que se combinam, né? Isso aí eu deixo para vocês. Aqui no caso, a gente está falando de o bem Y e bem X que está sendo consumido no ponto A. Sempre os pontos que são desejados para o consumidor aqui, quando os bens são complementares, são esses pontos aqui que fazem essa esquina, porque são nesses pontos que a gente obtém a igualdade entre Y e X. Qualquer outro ponto desse L aqui não vai satisfazer essa operação de encontro entre x e y, de igualdade. Então, somente a esquina, né, o A, B e o C estão na esquina. Dessa forma, continua valendo o que a gente fez no exemplo anterior. Ponto C é aquele que vai agregar maior nível de satisfação, porque está sobre a curva de diferença mais elevada, a curva U2. Aqui nós estamos falando de curva de diferença para dois bens x e y, mas dois bens que são substitutos. Não é mais aquela situação de conflito que existia antes nesse exemplo aqui, em que você troca y por x a uma taxa que ela é diferente para cada ponto que a gente está falando. Em alguns pontos aqui, por exemplo, no extremo da curva U0, por exemplo, a troca entre x e y ela é maior do que, por exemplo, no ponto A aqui, né? Já no nosso exemplo do bem substitutos, a taxa da troca ela é sempre a mesma, por isso que essas curvas aqui só nesse caso são retas mesmo, lineares, a taxa ela permanece constante. E o nosso consumidor ele vai preferir consumir sempre nos pontos extremos. Não vai ter a combinação de um pouco de y e um pouco de x. Vai ter sempre a escolha num ponto extremo. Ou ele vai preferir consumir tudo no A, ou tudo no B, ou tudo no C, ou tudo no D, ou tudo no E, ou tudo no F. E aí a gente tem uma questão agora que ficou na indiferença entre dois pontos. O ponto E e o ponto F, que estão sobre a curva U2. Tanto o ponto E quanto o ponto F trazem o mesmo nível de satisfação e um nível de satisfação mais elevado em relação a qualquer ponto da curva U1, ou seja, o ponto C e o ponto D, e qualquer ponto da curva U0, o ponto A ou o ponto B. Então, essa é a diferença entre substitutos, complementares e aquela curva padrão que foi apresentada ao início,
que há uma combinação entre bens, aqui no caso batatas e carne. Se esses bens, batatas e carne, fossem substitutos, o nosso consumidor compraria, né, ele desejaria comprar só batatas ou só carnes. Se fossem complementares, por exemplo, fazer algum prato específico, haveria então uma combinação proporcional entre batatas e carnes que seria respeitada para qualquer nível de satisfação. Então, preciso de um prato que eu tenho que reunir 1 quilo de batata para 1 quilo de carne. Se eu vou fazer 2 quilos de batata, eu preciso de 2 quilos de carne. Então, a gente teria essa relação complementar entre um e outro. Então, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, a gente tem a reta de restrição orçamentária, e a gente pressupõe que o consumidor utiliza toda a sua renda disponível para aquisição dos bens X e Y. Renda disponível, tá, pessoal? Não estamos falando de renda bruta. A gente está falando de uma renda disponível que ela tem alguns, porque a renda bruta sofre alguns descontos. Então, você não consegue consumir toda a sua renda. Uma parte vem em tributos, em contas, em boleto, né? Um monte de coisas ali, de elementos que a gente tem na nossa vida, no nosso cotidiano, e a gente não tem todo o dinheiro à disposição para consumo, né? Seria ótimo se tivesse. Então, a renda disponível do nosso consumidor, ela é sempre totalmente gasta no consumo, né? E ela é apresentada pela seguinte equação: R de renda disponível ou de restrição orçamentária. Nesse caso aqui, a gente pode utilizar a restrição orçamentária como um sinônimo de renda disponível, e nós temos aqui que o R ele é igual ao preço de X vezes X, ou seja, todo o gasto que vai ser feito com X, mais preço de Y vezes Y, todo o gasto que vai ser feito com Y. Somando o gasto com X e o gasto com Y, a gente tem um gasto total, que é o nosso limite de renda disponível, que é a nossa restrição orçamentária. Então, onde renda disponível é igual a renda bruta menos descontos, e o preço desses bens, a gente pode pensar o preço, do ponto de vista do consumidor, o preço ele é um custo médio de produção que o mercado tem, ou seja, tem várias empresas atuando no mesmo mercado, né? A gente pode imaginar o seguinte, que o custo médio de produção, ele chega a convergir para um determinado montante. E aí o que vai diferir em relação ao preço é o que nós chamamos de margem de lucro ou também de markup, esse excedente que é colocado em relação aos custos para remunerar o capital de quem está exercendo uma determinada atividade produtiva. Tá? Mas não se preocupem com isso nesse momento. Então, nós temos a apresentação gráfica e matemática do que é a restrição orçamentária. Ela vai ser uma linha, tá? Por que ela é uma linha? Porque ela é uma relação linear, né? Os pontos extremos aqui dessa linha vão representar para a gente no Y tudo aquilo que é gasto com Y, renda disponível sobre o preço de Y. Ou seja, se a gente gastasse toda a renda que a gente tem disponível para comprar só Y, a gente já está em cima desse ponto aqui. Ou seja, dividindo toda a renda disponível pelo preço de Y, se a gente gastasse tudo em Y, a gente ia achar esse ponto, né, que é a quantidade de Y. Se a gente gastasse tudo que a gente tem em X, a gente acharia esse ponto aqui. Por quê? Porque a gente está falando de renda dividida só pelo preço do X. A relação, que é essa relação aqui angular, né, essa relação é dada pela diferença, na verdade, pela relação aqui entre preço de X e preço de Y. E esse sinal é negativo, exatamente porque se refere ao fato de que essa linha orçamentária, ela é descendente, ou seja, ela tem uma inclinação negativa.
ok? A gente vai fazer alguns exemplos mais para frente, a gente vai entender. Isso é restrição orçamentária, tá? Dando sequência aqui. Quando a renda disponível aumenta, vamos supor que, por exemplo, você teve um aumento, você teve uma promoção no trabalho, e aí você passa a ganhar mais. A sua renda disponível, ela se desloca positivamente. Ou no caso contrário, por exemplo, você perdeu posição na sua empresa, ou você teve que trocar a empresa que você trabalha por outra empresa concorrente ou de outro ramo, mas por uma remuneração menor. O que acontece com essa restrição orçamentária? Ela vai diminuir, né? Então, a gente tem um exemplo aqui de uma restrição orçamentária que vai aumentar. Por que que ela aumenta? Ela aumenta paralelamente, porque não houve nenhuma mudança na relação de preço, houve, na verdade, uma mudança só na quantidade que você vai poder comprar de X e Y, porque a sua renda disponível aumentou, ok? Nós não estamos falando de aumentos de Y, de preço de Y nem preço de X. A gente está falando só da capacidade de compra que o consumidor tem. Agora, quando a gente está falando de aumento de preço, nós temos o seguinte: quando o preço de X se reduz, a quantidade comprada do bem X aumenta, ele ficou mais barato, então você compra mais. Então, aqui no preço de Y não mudou nada. O que que vai mudar? Vai mudar o fato de que, como o preço de X diminuiu, essa divisão aqui vai dar um resultado menor, ou quer dizer, maior. Então, você tem uma mesma renda disponível, por exemplo, R$ 2.000. Aí, supondo que você gaste tudo em X, e o X seja lá de R$ 50, então você tinha R$ 2.000 para comprar R$ 50. Isso daria para você uma quantidade aproximada, né, uma quantidade certa, na verdade nem precisa de aproximação, 2.000 dividido por 50, você teria 40 unidades de X. Agora, vamos supor que o preço de X tenha caído de 50 para R$ 25. O que vai acontecer agora? Agora o nosso consumidor, se ele gastar toda a renda comprando X, ele vai consumir o dobro. Ele vai comprar o dobro do que havia antes. Então, a gente está falando de R$ 2.000 dividido por R$ 25. Né? Se antes você consumia aqui, nosso consumidor comprava 40 unidades de X, agora ele vai conseguir comprar 80 unidades de X. Então, aqui é a origem, os números aqui em X, eles crescem para a direita, aqui é o 40, e aqui é o 80, ok? O gasto que seria possível fazer com o Y, ele permaneceu o mesmo, porque o preço de Y não mudou, beleza? Só mudou a relação entre PY e PX. Agora, como o PX é menor, o que vai acontecer com o ângulo? O ângulo vai mudar. Você vê que a curva ela ficou mais aberta agora. Ela era mais fechada aqui, agora ela é mais aberta aqui. Isso significa que esse ângulo aqui, ele aumentou, né? Antes você tinha esse, agora você tem esse. Beleza? Vamos em sequência aqui. Então, eu lanço um exercício para vocês aqui, e aí eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, tá? Com calma, e pensando aqui no que foi colocado para vocês para desenvolver essa noção, né, de curva de utilidade e de restrição orçamentária, tá? E aqui eu estou colocando alguns elementos para vocês pensarem também como uma política fiscal pode impactar na capacidade de compra, como a inflação e o desajuste de preços relativos pode modificar a capacidade de compra do consumidor, ou como políticas industriais podem fazer um impacto também, uma alteração, como logística e marketing podem impactar as decisões orçamentárias. E aí quem está entrando na disciplina, ou quem ficou sem entender algo, pode mandar para mim, ou pode perguntar lá para os colegas também no grupo, né? Eu acho que existe já uma capacidade para ter uma resposta interessante sobre isso.
Quem tiver alguma questão, ou quiser fazer algum comentário também, é bem-vindo, tá, pessoal? O equilíbrio do consumidor, que é o último elemento aqui a ser estudado, ele vai ser colocado numa videoaula seguinte, tá, pessoal? Então, vamos encerrar aqui, nesse momento, a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que o aprendizado de vocês seja muito frutífero. Eu espero que vocês estejam gostando, né? Ok? Então, eu vou fechar aqui e vou postar lá no YouTube para compartilhar com vocês no grupo.